Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Ontem estivemos aqui com duas palestrantes incríveis, a doutora Elisa, a doutora Elisiane, falando temas extremamente importantes, atuais e relevantes. Então, quem não assistiu ontem, assista ali, vai ali no canalzinho, busque as palestras, que assim foram realmente fantásticas. A doutora Rosiane também, uma expert, está fazendo pós-graduação juíza do Amazonas em neurociência, muito legal também, ela fez uma mediação bem proveitosa, bem legal, então também teve uma participação excelente. E a Lex Law, eu estou aqui hoje na função de debatedora, né? Eu quero agradecer à equipe da Lex Law pelo convite. Espero estar à altura, né, dessa incumbência que me foi concedida, que me foi dada. E quero dizer também que a Lex Law é uma academia jurídica e que vai fazer a partir de... Está começando, né, e vai fazer congressos, cursos, masterclass, enfim, diversos eventos importantes na área jurídica, na área do direito, para esse... público aí que gosta de saber mais um pouquinho sobre o direito, sobre as questões jurídicas, né? E também vai proporcionar intercâmbios judiciais, então é uma escola que nasceu grande já. E a minha grande satisfação e alegria de ter sido convidada para estar aqui nesse evento, e, sobretudo, para apresentar dois grandes juristas brasileiros. O primeiro é o Lélio Braga Calhau, ele já está aqui conosco. O Lélio, ele é o cara hoje que fala de vitimologia no Brasil, e assim, eu tenho o maior prazer em ouvi-lo. Ele tem um canal também, né, Lélio? Depois eu quero que você fale um pouquinho do seu canal, Senhor Criminologia, para a gente conhecer também um pouquinho do seu canal. E eu vou ler só uma mini bio, tá? Eu sei que você tem muito mais, aqui a gente acaba só fazendo um resuminho aqui, Lélio. O Lélio é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, professor de criminologia da Fundação da Escola do Superior do Ministério Público de Minas, autor do livro Princípios de Criminologia, da editora Ímpetus, doutorando em Direito na Escola Superior Dom Helder de Minas Gerais, mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, Minas Gerais, especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha, e graduado em Psicologia pela Univale. O que eu achei bem interessante, Lélio, no seu currículo, é que você também é formado em Psicologia. E eu acho interessante, porque isso eu acho que reflete muito no seu trabalho. Eu tenho certeza, assim, que o seu trabalho como promotor de justiça e também como professor, acaba ganhando um status importante, né, na sua argumentação, na sua bagagem histórica, na sua fala, essa graduação que você fez em psicologia. Eu achei muito legal isso, sabe? Porque assim a gente acaba trazendo tudo que a gente aprende, tudo que a gente, ao longo da vida, né, para o nosso trabalho, enfim, para as nossas atribuições no trabalho. E eu quero te dizer que você é super bem-vindo. A Lex Law, ela tem a maior satisfação em receber você. Como eu disse, é um dos caras, né, que fala sobre vítima, que entende do assunto, que fala sobre criminologia hoje no Brasil. Tá falando bastante, né? Eu sei que você participa de muitos eventos, mas certamente é por conta da sua expertise. Então, eu quero muito te ouvir, estou louca para te ouvir. Seja bem-vindo. Boa noite, doutora Larissa. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer aqui muito vocês terem me concedido a honra de estar aqui com vocês nesse evento da Lex Law. Eu espero poder atender os anseios de uma academia. Eu acho que a academia ela forma pessoas que pensam, pessoas que buscam se destacar no ambiente social onde o pensamento, às vezes, chega a ser muito raso, né? E você vê, muitas vezes, a mídia social tentando ocupar
lugar dos livros, lugar de um conhecimento mais reflexivo. Não estou falando que não tem importância a mídia social, só que você vai alcançar esse estudo mais reflexivo com instituições como a Lex Law. Então, eu creio que todo mundo aqui busca esse aperfeiçoamento, esse aprofundamento, para que possa ser uma pessoa que faça diferença na sua área, né? Então, eu agradeço muito a senhora pelo convite, agradeço a Alex. E aí eu te pergunto, eu já começo a falar já de uma vez ou você volta? Já posso, então? Então, beleza, vamos seguir direto aí. Sem maiores delongas, eu vou falar hoje sobre o estudo sobre a vítima. Eu vou compartilhar o material com vocês aqui, enquanto a gente vai conversando. A doutora Larissa falou aí, comentou que eu sou formado em psicologia também, mas eu já fui jurado por 3 anos, advogado criminal por 5 anos, praticamente, e estou promotor de justiça, né, há 20 anos. Então, eu tenho, assim, já tive a oportunidade de estar de vários lados da justiça, assim, de observar o seu funcionamento, e dentre esses lados, sempre o que mais me marcou foi uma empatia com a figura da vítima. Em especial na criminologia, no estudo da vítima criminal. Então, eu fui convidado para falar para vocês aqui um pouco sobre a minha percepção sobre como eu vejo esse assunto hoje no Brasil. Então, vamos começar aqui com o estudo sobre a vítima, né? E eu quero comentar, inicialmente, para vocês, que nós temos um problema que nós enfrentamos para tratar de proteção da vítima no Brasil, que é a falta de dados adequados, de informações confiáveis e de boa qualidade sobre a situação das vítimas de crimes no Brasil. Infelizmente, o que a gente vê é que não há investimentos suficientes, necessários e adequados por parte da administração pública para que nós possamos ter uma pesquisa aprofundada sobre a situação das vítimas de crime. No geral, existe muito achismo. Existe muito, eu trabalho aqui na polícia, eu converso com a vítima todo dia e eu tenho já uma noção do que seja a situação da vítima. Ou eu trabalho no Ministério Público, eu sou advogado criminal, e isso acaba sendo refletido em muitas práticas que a gente vê no sistema da justiça criminal. Quando eu falo sistema da justiça criminal, eu estou me referindo a todas as agências de controle do crime no Brasil. O Judiciário, o Ministério Público, as polícias, né? E o sistema prisional, que agora também é polícia. Mas o que falta? Falta a realização dessas pesquisas, que são caras. Pesquisas que busquem a realidade por trás do boletim de ocorrência. Quem é aquela pessoa do boletim de ocorrência? Ela já chamou a polícia outras vezes? Ela já foi vítima de outros crimes? Ela foi bem atendida no fórum, na promotoria, na delegacia? Ela confia no trabalho da polícia ou das polícias? Ela confia no trabalho da justiça como um todo ou do sistema criminal formal? Então, para a gente fazer esse levantamento, a gente deveria fazer o que os americanos já realizam lá desde os anos 60, que são as chamadas pesquisas nacionais de vitimização. São questionários que são aplicados em massa, em várias cidades ao mesmo tempo, para buscar encontrar o perfil da vítima do crime, da vítima de crime. E isso começou nos Estados Unidos, em 1967, se eu não estou enganado, e depois foi para a Inglaterra, Canadá e vários países do mundo hoje realizam esses questionários. Porque a vítima de crime, ela está numa situação nas sombras, praticamente, para o Estado. O Estado não conhece essa vítima e não conhece realmente quais são os custos da criminalidade, os custos dos crimes. Eu deixei para vocês aqui, nesse primeiro momento, uma foto de um livro de vitimologia norte-americano.
E apenas nessa página aqui, vocês podem ver que os pesquisadores detectaram mais de 20 tipos de custos que o crime acarreta para as vítimas, seus familiares e para a sociedade. Eu vou ler rapidamente aqui, só alguns para vocês terem uma ideia. E isso tudo, gente, é medido. É medido. A diferença do que se faz hoje, muitas vezes, no sistema da justiça como um todo. E isso que eu estou falando com vocês aqui, é que isso aqui é ciência. Quando você toma, você você escolhe determinadas políticas públicas sem a realização de pesquisas prévias, sem a realização de estudos por parte de pessoas que dominam o assunto, acaba que essas políticas públicas, elas são ineficientes, elas são caras, elas são populistas muitas vezes, e até e isso não é muito incomum no sistema criminal, de se afirmar que elas são simbólicas. Elas acabam... Eu creio que um dos atos mais simbólicos que existe no controle do crime é essa entrega de viaturas de polícias. E às vezes eventualmente, você vê governadores, prefeitos se reunindo com a população e fazendo um verdadeiro show para falar da entrega de viaturas públicas, de viaturas para as polícias. Isso, às vezes, é muito mais espetáculo do que uma ação efetiva. O que tem que se trabalhar a fundo, muitas vezes, não é trabalhado. Mas essas medidas, essas ações midiáticas, elas são muito comuns na área do sistema do controle do crime, até porque nós não medimos os crimes, nós medimos muito as coisas. E, infelizmente, as instituições que medem, que poderiam nos ajudar, estão muitas vezes recebendo cada vez menos verbas para fazer isso. Então, o custo direto de um crime. Qual que é o custo para a vida de uma pessoa? Ela teve uma despesa com o médico? Ela teve, igual vítima de roubo, muitas vezes, elas acabam sofrendo transtorno de estresse pós-traumático e acabam tendo que realizar tratamentos psicológicos que são, muitas vezes, longos para recuperar o status quo emocional que elas tinham antes do assalto. Isso não é medido. Nós não sabemos quais são as vítimas brasileiras que têm transtorno de estresse pós-traumático decorrente de um roubo. E também não medimos e não procuramos fazer pesquisas profundas para se verificar isso. Qual que é o custo de dias de trabalho que o país perde porque as pessoas foram vítimas de crimes e tiveram que ir para a delegacia, tiveram que ir para o fórum depois? Qual que é o custo para o país da perda de aulas que as vítimas que estudam, elas acabam tendo esse prejuízo? E o país acaba tendo esse prejuízo também. Qual que é a perda emocional? Estamos falando de qual que é o dano emocional que as vítimas de crimes têm. E isso não é mensurado, muitas vezes. Isso não é mensurado de jeito nenhum. A morte da vítima, qual que é o dano que isso acarreta para o sistema familiar, o sistema previdenciário, e custos de funeral, perda de produtividade no trabalho. Quando o crime ocorre, muitas vezes há um dano para o sistema de trabalhista, porque acaba que aquele trabalhador, muitas vezes, ele fica internado. Então, isso tudo é medido nos países de primeiro mundo. E no Brasil, isso não é feito. Vamos seguindo aí. Eu deixo para vocês aqui alguns exemplos de livros sobre as vítimas de crimes que vocês não vão encontrar aqui no Brasil, infelizmente. A maioria dos bons livros que tratam dos direitos das vítimas e das vítimas de crimes, eles estão em língua inglesa. Eu estou deixando aqui para vocês apenas alguns dos exemplos que vocês encontrarão, por exemplo, na Amazon, se vocês quiserem estudar as vítimas de crimes, os direitos das vítimas de crimes. Então, se você quer se destacar como um profissional que entende profundamente a situação da vítima criminal no Brasil e quer se distanciar
desse pensamento raso que muitas vezes ocupa as mídias sociais, que ocupa o espaço nosso social comum, você tem que buscar obras boas. E as melhores obras que tratam de direito das vítimas, elas são, em grande parte, em língua inglesa. Por quê? Porque simplesmente eles estão tratando desse assunto há mais de 50 anos. Então você vê que aquilo ali vai sofrendo uma ação progressiva, ou melhora progressiva ao longo dos anos. Coisa que, infelizmente, no sistema da justiça criminal no Brasil, fica muito prejudicado. Por quê? Porque o administrador do Poder Executivo e do Legislativo, né, o congressista também, ele está muito preocupado com a questão da reeleição dele. Então, o que acontece? As políticas públicas que são mais efetivas para proteger as vítimas, as políticas públicas de longo prazo, que envolvem a segurança pública e o controle do crime, elas acabam ficando pouco prestigiadas. Porque o prefeito, o governador, o deputado e o senador, ele está muito preocupado, lógico que o senador ele tem um tempo diferente de mandato, mas eles estão muito preocupados em apresentar resultados para os seus eleitores. E muitas vezes essas políticas públicas que demandam, elas demandam anos, ou podem demandar décadas para terem resultados. E isso acaba ficando prejudicado. Para vocês entenderem como que a vítima de crime ela é estudada na história da humanidade, e para vocês não incorrerem também em alguns absurdos que a gente vê nas mídias sociais, eu estava aqui semana passada assistindo uma aula que um professor chegou e falou que a valorização da palavra da vítima é direito penal do inimigo. Isso não tem nada a ver. Sutherland, que é o criador da teoria do crime do colarinho branco, né, do White Collar Crimes, lá de 1939, Sutherland, na década de 20, ele teve a oportunidade de escrever um livro de criminologia. E Sutherland, já nesse livro, que se chamava Criminologia no primeiro momento, e posteriormente, ao longo dos anos, ele foi sendo editado, ele foi sendo atualizado, e passou-se a chamar depois Princípios de Criminologia. Sutherland já dedicou, nesse livro de criminologia, de sociologia, né, sociologia lá nos anos 20, ou criminologia para alguns, vocês que escolhem como vocês querem ter essa abordagem, um capítulo sobre a vítima de crime. Depois nós tivemos Benjamin Mendelsohn, que para muitos é considerado o pai da vitimologia, dos primeiros grandes estudos sobre as vítimas, que muitas vezes ele é apontado como o grande fundador da vitimologia. Eu gosto de falar que o Benjamin Mendelsohn é o grande fundador da criminologia, da vitimologia também. Mas é muito bom nós lembrarmos que Hans von Henten foi o outro professor que, mais ou menos na mesma época de Benjamin Mendelsohn, publicou vários textos sobre a importância da vítima, da vítima e da sua proteção em face do criminoso. Então você teve aí, em 1949, né, dizem que esse Frederick Wertham, que teria usado a primeira vez a palavra vitimologia, e começamos a chegar numa situação concreta. Em 1957, a Margaret Fry, que era uma reitora aposentada lá na Inglaterra, ela publicou um artigo estamos falando de 1957. Anotem isso aí, para vocês terem uma ideia de como, eu vou até anotar aqui anotem isso aí, para quando nós compararmos com o Brasil em 2021, vocês terem a noção exata de como estamos 60 anos atrasados quando se trata de proteção da vítima. Ela publicou um artigo defendendo, porque numa questão de solidariedade social, deveria haver um fundo de compensação para as vítimas de crimes, e ela publicou esse artigo no London Times. Em 58, o Wolfgang, ele publicou uma teoria chamada a teoria da precipitação da vítima. Essa teoria é uma das teorias assim, mais controversas na criminologia mundial, e para mim ela já nasceu praticamente morta, embora eu veja muitas citações sobre essa teoria até hoje em alguns livros de criminologia. Mas, em 63,
nós estamos falando o quê? 6 anos após esse artigo de Margaret Fry, a Nova Zelândia sancionou a sua primeira lei de compensação penal. Então, a Nova Zelândia é o primeiro país do mundo que, por uma questão de solidariedade social, resolveu compensar as vítimas de crimes, notadamente as vítimas de crimes mais pobres. Em 65, a Califórnia se torna o primeiro estado norte-americano a ter programas de compensação de vítimas de crimes. O Canadá depois criou uma lei de indenização. E você tem aí, em 72, agora estamos entrando na década de 70, a criação também nos Estados Unidos dos primeiros programas de assistência às vítimas de crimes. Velho, como que eu vejo isso? Você pode ver que existem centros de atendimentos de vítimas de violência doméstica, que estão funcionando hoje no Brasil, estão crescendo cada vez mais, ocupando mais espaço, porque é um espaço merecido, e que isso começou, então, oficialmente, começou de uma forma organizada em 1972, quando St. Louis, Missouri, São Francisco, Califórnia e Washington criaram os 3 primeiros programas de assistência às vítimas de crime, onde elas podem ser atendidas por assistentes sociais, por psicólogos, por médicos, onde elas vão ter gente treinada, gente especializada para recebê-las, para ouvi-las, para dar empatia para as vítimas, para poder minorar o dano praticado pelo crime. Nós temos também a criação da primeira semana de direito das vítimas pelo promotor distrital da Filadélfia, em 75. Tivemos aí, em 1979, a criação da Sociedade Mundial de Vitimologia. E aqui eu faço um parênteses, por quê? Primeiro você tem que entender que, para a doutrina brasileira, para grande parte da doutrina brasileira, a vitimologia faz parte da criminologia. Esse é o pensamento da imensa maioria das pessoas, dos professores. Então, de uma forma minoritária, vários professores que estudam as vítimas, eles entendem que a vitimologia possui dependência epistemológica quando é comparada com a criminologia. Qual que é a sua opinião, Lélio? Olha, eu penso que hoje ainda a vitimologia ela está abarcada pela criminologia, embora ela já esteja cada vez mais crescendo e buscando a sua total independência da criminologia. Mas a minha opinião, que eu falo para todas as pessoas em todas as palestras, a vitimologia tem que se desprender totalmente da criminologia e caçar o seu rumo, usando o popular. Só para vocês terem uma ideia, existe um livro de Oxford, que é esse aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui de uma forma mais próxima, mas existe esse livro, eu vou comentar no final, que é o manual de Oxford de criminologia, que ele tem um artigo da Lucia Zedner, que é uma professora britânica, que ela fala o seguinte: a vítima causa um problema, causa um incômodo por triunvirato da criminologia. E qual que é o triunvirato da criminologia? Ela usa essa expressão muito interessante. Olha, o triunvirato da criminologia são os outros 3 objetos de estudo da criminologia. É o crime, o delinquente e o controle social. Então, além de ter sido estudado por último, a vítima causa uma tensão muito forte, segundo a Lucia Zedner, e eu concordo com ela nesse ponto, com os outros 3 objetos de estudo da criminologia. No Brasil hoje, praticamente, o controle social e o crime, né, eles acabam ocupando grande espaço na criminologia nossa. E a vitimologia e as vítimas não têm espaço quase nenhum. Então, eu quero agradecer a Lex Law por ser uma parceira que está permitindo o debate dos direitos das vítimas do crime, que ele possa se aprofundar na nossa sociedade. Então, há essa situação. Mas, Lélio, eu não entendi bem. Mas ela fala que causa um incômodo, causa uma surpresa. Olha, eu vou dar só um exemplo concreto para os senhores e para as senhoras. Pensa bem, existe um livro norte-americano, que ele se chama mais ou menos assim,
50 pensadores-chave da criminologia. É um livro maravilhoso, um livro assim, não é um livro tão grosso, mas ele tem 50 biografias de personalidades, Lombroso, Beccaria, Sutherland. Poxa, tudo que você puder imaginar de pessoas importantes para a criminologia estão lá. Agora, pasme, não há uma pessoa nesses 50 da criminologia que se destacou, segundo essa editora, para estar entre os 50. Em 50 pensadores-chave da criminologia. Então, isso aí para mim, esse livro para mim tem outras falhas também. Por exemplo, ele falha, na minha concepção, por não incluir pensadores-chave da América, por exemplo, como a falecida Lolita Niar de Castro, Rosa del Olmo também, que já é falecida. Por exemplo, deveria ter o professor Albino Augusto de Sá, que também já falecido, que é professor foi professor e se aposentou na USP, de criminologia, da microcriminologia. O professor Alvino era muito dedicado e uma pessoa muito competente. Não tem o professor Zaffaroni, que foi premiado. Eu estive em 2009 assistindo pessoalmente, lá em Estocolmo, na Suécia, a premiação do professor Eugênio Zaffaroni com a maior comenda de importância mundial da criminologia. E não está no livro. Então você vê que, infelizmente, essa visão do norte, ela acaba dominando a criminologia e nós temos que batalhar para não aceitar isso também. Vamos seguir em frente. Em 84, foi criada a lei chamada VOCA, né, as iniciais, que é o Fundo Nacional de Vítimas de Crimes, a partir de multas federais por crimes para pagar nos Estados Unidos. Em 85, a ONU, a Organização das Nações Unidas, editou uma declaração com princípios básicos de justiça para vítimas de crimes e abuso de poder. E eu pergunto para você, colega juiz, colega promotor, advogado, policial, você já ouviu falar dessa declaração da ONU de 1985, que fala que tem que ter empatia com a vítima, que tem que tratar a vítima com respeito, com integridade? Você já viu isso em algum julgamento? Algum julgado de um tribunal superior? Pois é. Ah, não, Lélio, mas essa declaração ela não tem coercibilidade. Sim, esse é um dos grandes defeitos dessa declaração. Mas é um documento que sinaliza a preocupação da Organização das Nações Unidas com o tema. E isso poderia servir muito para sinalizar o caminho que a gente deveria tratar as vítimas de crime no Brasil. Infelizmente, é totalmente desconsiderado. E vamos falar sobre isso também. E por último, né, nós temos aqui que em 2005 também foi aprovada os princípios básicos da justiça da ONU para vítimas de crime e abuso de poder no Japão. O Japão colocou isso aí. E há uma série de datas importantes aqui que eu poderia falar, mas eu escolhi para vocês as principais. Quais são as sugestões para que a gente possa melhorar essa situação do respeito, do atendimento e da proteção das vítimas de crime no Brasil? Primeiro, esse slide aqui ele está desatualizado e eu posso mandar para vocês aqui um slide recente que o professor Douglas Fischer me mandou, que trata das 9 condenações que o Brasil tem na Corte Interamericana de Direitos Humanos no tocante ao desrespeito às vítimas. E que não conseguimos compreender como em 2021 essas condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos não mudaram, não chegaram, não influenciaram positivamente a situação da vítima de crime no Brasil. Legislador não leva isso em conta na hora de discutirem as leis. E também os tribunais superiores, eu falo, não estou falando de forma desrespeitosa, pelo contrário, mas tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal ainda não levam em consideração, você não vê em julgados dessas cortes superiores, essas 9 condenações que o Brasil tem na Corte Interamericana de Direitos Humanos no tocante à falta de proteção das vítimas. E isso causa uma grande
isso causa uma grande surpresa para a gente, uma tristeza. Por quê? Recentemente, de uns anos para cá, nós verificamos que temas de interesse dos acusados, como a audiência de custódia, rapidamente saíram do sistema de direitos humanos interamericano e começaram a se projetar no nosso ordenamento jurídico nacional. Então, a grande pergunta é essa: por que a audiência de custódia, que é algo que interessa à sociedade, mas em especial aos acusados, já está no Brasil, e por que as condenações seguidas que o Brasil recebe na Corte Interamericana de Direitos Humanos não são levadas em consideração, não são influenciadas, né? Não influenciam as decisões dos tribunais superiores? Isso é uma coisa que a sociedade se pergunta. Ainda mais que estamos para ser condenados pela 10ª vez num caso de feminicídio na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui, nós temos aqui o fato que eu coloquei para vocês, que em 1967 foi realizada a primeira pesquisa de vitimização. Se você não pesquisa, você não tem dados. Se você não tem dados confiáveis, você não tem como ter informação confiável para que as políticas públicas de proteção das vítimas de crimes sejam elaboradas. Essa aí, vocês lembram que eu falei com vocês que em 1967 foi feita a primeira dos Estados Unidos? A primeira do Brasil, com poucos estados ainda, poucas cidades, né? Ela foi feita em 2010, a Pesquisa Nacional de Vitimização. Então, 67, 70, botei 33, 43 anos depois, o Brasil realizou a sua primeira Pesquisa Nacional de Vitimização. Olhem como estamos atrasados, mas lembrem-se que no início da minha fala eu comentei que estamos 60 anos atrasados. Nessa conta que nós estamos fazendo aqui de 2010, das pesquisas de vitimização, nós estamos 40 e poucos anos atrasados. Vamos lá. Isso aqui, ó, é um relatório que é feito comparando essas pesquisas de vitimização entre os países. Mas como o Brasil pode participar ativamente desse relatório internacional se nós não pesquisamos, não estudamos a fundo a situação das vítimas de crimes do Brasil? Então, infelizmente, a participação do Brasil, a contribuição do Brasil para se compreender internacionalmente a situação das vítimas de crimes acaba sendo prejudicada, porque nós não temos o costume, nós não temos investimentos adequados para se estudar a fundo a situação da vítima de crime no Brasil. E aí vem uma possibilidade: a aprovação de uma lei federal que trate dos direitos das vítimas de crimes. Nós temos hoje no site da Câmara e do Senado, entre projetos que foram arquivados e que estão tramitando, foram arquivados e foram desarquivados, voltaram e depois foram arquivados. Se você procurar hoje, você vai encontrar por volta de 7 projetos de lei que tratam dos direitos das vítimas, que foram apresentados do início dos anos 2000 até 2021, e nenhum até agora foi aprovado. E é uma grande pergunta: qual é a prioridade dos nossos congressistas para a aprovação de um projeto de lei efetivo que garanta a proteção das vítimas de crimes no Brasil? Infelizmente, o que a gente vê é que não há prioridade. Outros assuntos são votados rapidamente. E essa proteção efetiva das vítimas de crimes, que foi objeto de várias condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é aprovada, não é editada uma lei com a importância que o assunto demanda. Apenas para vocês terem uma ideia de como o Brasil é péssimo no tocante à proteção constitucional da vítima, eu estava semana passada num congresso da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e, salvo engano, foi o doutor Munhoz, que é desembargador e foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio, falou: Lélio, você falou uma coisa interessante aí. A vítima é citada uma vez na Constituição, lá no final da Constituição. E os direitos dos réus, dos acusados, são citados várias vezes no artigo 5º, na coluna vertebral da Constituição brasileira. Isso aí já demonstra que o próprio legislador constituinte deu muito mais importância para a defesa dos direitos dos acusados do que a defesa dos direitos das vítimas de crimes.
E o que é que a gente busca? Eu não conheço uma pessoa, gente, séria, que estude o direito das vítimas, que defenda no Brasil ou em qualquer país um direito penal da vítima. Não é isso que nós queremos. O que se busca é um direito equilibrado, justo, onde o julgamento justo seja garantido para o acusado e para as vítimas de crimes. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um resumo rápido da bagunça que está essa situação do artigo 245. Lembra que eu falei da Margaret Fry lá em 1953? Pois é. Esse artigo aqui é a ideia daquela ex-reitora lá da Inglaterra, de 1953, da Margaret Fry, sobre a criação de um fundo nacional de compensação para as vítimas de crimes violentos, em especial as vítimas que são mais pobres. Até pouco tempo atrás, nada foi feito. Eu fiz uma representação na Procuradoria-Geral da República para que fosse ajuizada uma ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse caso. Infelizmente, a minha representação, pasmem, ela foi arquivada com o seguinte resumo, com o seguinte fundamento. A PGR não tem obrigação nenhuma de tomar nessa medida porque há outros colegitimados. E eu fiquei muito chateado com aquilo e vi que, olha, vocês estão falando para eu procurar outro colegitimado, eu já vou atrás. E eu comecei a procurar os outros colegitimados constitucionais e me surpreendi recebendo uma mensagem, eu tenho guardado comigo, de representantes da PGR falando, Lélio, o caso vai ser revisto. E poucas semanas depois, o Procurador-Geral da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 62, que trata do artigo 245. Eu fiquei feliz e fiquei triste. Fiquei triste porque, mesmo a Procuradoria-Geral da República tendo conhecimento, que foi a minha representação que levou a isso também, ela não citou nem nota de rodapé. E fiquei feliz, mais ainda, por saber que eu contribuí de uma forma pequena. Eu fui um tijolinho a mais na construção de um direito para as vítimas de crimes no Brasil. Então, vamos agora na luta nos próximos anos para que essa lei seja editada. Essa aí são trechos da representação que eu apresentei. Eu vou pular aqui, porque eu já falei para vocês tudo que aconteceu. E só para ter certeza que não é nenhuma viagem da minha cabeça, senhores e senhoras, eu tenho todas as mensagens de WhatsApp guardadas dessa conversa aqui com a Procuradoria-Geral da República. Não foi nada ilegal, eu só achei que foi assim, meio desumano não ter citado uma pequena contribuição minha. Sobre aquele documento da ONU de 85, já estamos caminhando para o final aqui, que eu citei para os senhores e para as senhoras, ele... estou sendo avisado aqui, 19h39, eu tenho ainda mais 5 minutos pelas minhas contas. Então, vamos caminhar para o final aqui. Sobre aquele documento da ONU que eu falei para vocês lá no início, que fala que tem que ter empatia, que tem que ter respeito pela vítima, e que parece que os legisladores e muitos julgadores no Brasil não levam em conta, há um problema. Né? Ele não tem coercibilidade. Realmente ele não tem, então ele não pode ser obrigado a ser aplicado. O que acontece é que os órgãos de defesa das vítimas, entre eles a Sociedade Mundial de Vitimologia, ela está batalhando há décadas, gente. Estamos falando que ela está batalhando desde os anos 80, para que um país, um dos estados da ONU, abrace a ideia de que essa convenção que não tem, que essa resolução que não tem coercibilidade se transforme numa convenção e passe a ter coercibilidade. E nós sabemos que tudo que é obrigado, as pessoas têm que assinar. Então, muitos países não querem assinar, alegando que isso vai gerar despesas para ele, ou até alegando que não tem interesse. Porque, infelizmente, você vê que se vira as costas para as vítimas, muitas vezes o Brasil é um caso. Uma possibilidade que temos em vários países, a criação da figura do ouvidor nacional de vítimas criminais. E aqui nós temos um caso aqui, que eu estou deixando para vocês aqui, do ouvidor nacional dos Estados Unidos. Isso aqui tem uma página na internet, vocês podem procurar lá. Esse caso aqui, o ouvidor nacional de vítimas de crimes do Canadá. E temos uma situação que eu tenho espalhado uma pequena semente aí para décadas também, talvez eu não vou ver isso na ativa, que é trazer o Congresso Mundial de Vitimologia para o Brasil de novo. Ele já foi realizado aqui por
por um trabalho magnífico, né? Magnífico de vários professores no passado e professoras, inclusive da sociedade, em especial da Sociedade Brasileira de Vitimologia. Em 1991 ele foi realizado no Rio de Janeiro. E ano que vem ele vai ser realizado no País Basco, na Espanha. E eu estou convidando todos vocês para procurarem na página da Sociedade Mundial de Vitimologia, procurem em inglês, e vamos ver se a gente forma a maior comitiva de todos os tempos de pessoas do Brasil nesse congresso. A efetivação dos centros de assistência de vítimas de crimes. Gente, no início dos anos 2000, havia né, muitos centros de atendimento de vítimas de crimes pelas capitais brasileiras, e algumas em outras cidades grandes também. Isso não era uma política de Estado, era uma política de governo. O que aconteceu? Lembra que eu falei com vocês que as questões de crime, com o que vai acontecendo, vai mudando o governador, eles vão preocupando muito com a eleição, o meu sucessor e tal, aquilo ali deixou de ser interesse do outro governador, e ao longo dos 10 anos seguintes, ou 15 anos seguintes, a maioria desses centros de atendimento de vítimas de crimes, eu estou falando de crimes de rua, eles sumiram, acabaram, eles foram sendo absorvidos por outros programas, ou simplesmente não funcionaram mais. E você tem hoje, funcionando, que é o lado bom dessa situação, que é o Centro de Atendimento de Vítimas de Crimes de Violência Doméstica, que estão lá na Lei de Violência Doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Então, nós temos aqui, esse caso aqui, ó, um Centro Nacional de Atendimento de Vítimas de Crimes, que funcionou durante a pandemia, durante a primeira onda. Esse aqui na Colômbia Britânica, do Canadá, funcionou também durante a pandemia, na primeira onda, estava tudo fechado, você vê que a vítima não fica abandonada. Outra situação que nós poderíamos ter, e aí, presidente Larissa, já caminhando para os últimos 3 minutos, foi se discutido sobre o pacote anticrime, eu não vou entrar aqui no mérito se ele foi bom ou foi ruim, para mim ele foi péssimo, mas existe desde 2006, no Congresso Nacional, o PL 7006 de 2006, que trata da implantação da justiça restaurativa na área criminal, na justiça criminal. Esse projeto já voltou, foi arquivado, desarquivado, foi para comissões, e ele nunca é votado. Com certeza não estou falando que esse projeto deve ser aprovado como está. Eu acho que ele deve ser submetido à sociedade, aos congressistas, convidar pessoas da justiça restaurativa, que entendem muito mais do assunto do que eu, mas eu não tenho dúvida que para as vítimas e para os acusados, a aprovação desse projeto seria muito mais importante do que o tal pacote anticrime, que anticrime só tem um nome, não tem nada de anticrime naquele pacote. Então, o que acontece? Você vê que os interesses das vítimas de crimes, eles não são levados em prioridade. A prioridade, muitas vezes, são os interesses corporativos. Eu tenho batalhado muito por uma ideia, e já tomei, assim, mais ou menos umas 200 portas na cara nesses últimos 10 anos. Mas eu penso que, enquanto nós não nos organizarmos e o Congresso aprovar uma norma para o artigo 5º, determinando que a proteção da vítima criminal é assegurada pelo Estado, devendo o Poder Judiciário garantir tratamento igualitário à vítima e ao acusado em um processo criminal. Enquanto isso não for inserido na Constituição brasileira, a gente vai penar, como estamos penando nos últimos 30, 40 anos, para tratar da proteção da vítima de crime no Brasil. Então, só para encerrar aqui, eu falei para vocês sobre a situação do Fundo Nacional de Compensação para as Vítimas de Crimes Violentos, que a Margaret Fry, em 53, defendeu lá na Inglaterra, e que mesmo o legislador constituinte de 88, tendo escolhido esse fundo, o Congresso Nacional se recusa a aprovar uma lei efetiva para dar efetividade ao artigo 245 da Constituição. Gente, eu agradeço vocês aqui pela atenção. Eu acho que nós temos muito que fazer pelas vítimas de crimes. E não estou falando aqui para desrespeitar direitos dos acusados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não há como nós levarmos em conta que a justiça deverá atender somente um dos dois lados da balança. É óbvio que ela tem que atender os dois lados da balança. E para encerrar, gente, se você gostou desse assunto, dessa percepção minha e que eu estou apresentando, e, gente, não estou criando nada. Tudo que eu falei com vocês aqui estão nos livros de criminologia de língua inglesa, que são muitas vezes omitidos por conta de interesses corporativos, ideológicos aqui
de algumas pessoas aqui no Brasil. Eu deixo para vocês aqui, então, o convite para vocês se associarem lá, não tem que pagar nada no canal do YouTube Senhor Criminologia, acompanhar. E aqui, essa é a 9ª edição do meu livro de criminologia, que foi lançado em 2004. A primeira edição. Nós estamos na 9ª edição. Ele é um livro que é voltado para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia, para os profissionais da polícia. Eu agradeço aqui, doutora Larissa, a sua chance que a senhora me deu aqui, a honra de ter sido convidado pela Lex. E só para colocar aqui de novo, mais uma vez, né, o Manual de Criminologia da Universidade de Oxford é esse aqui. Para quem quer estudar profundamente o assunto, eu recomendo muito. Eu deixo também aqui esse manual, que é o manual do Tim Urban, que é um dos mais lidos em língua inglesa e um dos mais vendidos no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, essa criminologia que é vendida no Brasil como se fosse a única interpretação da verdade, ela está aqui, ó. Ela está aqui no vermelhinho. Nossa, ela está aí, vai até onde? Não, você não está entendendo, ela está aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Tem 2 marcadores. Ela não tem espaço quase nenhum na literatura inglesa. E, infelizmente, ela é atendida para muitas pessoas aqui como se fosse a única interpretação da verdade. E tudo que eu falei aqui está dentro do contexto do que 98% desse livro está aqui. E, por último, doutora Larissa, essa aqui é para os juízes, para meus amigos juízes. Gente, eu tô para conhecer um livro mais maravilhoso de processo penal que foi lançado nos últimos anos, que é o Fundamentos do Justo Processo Penal Convencional, do juiz Federico Valdez Pereira. Doutora Larissa, esse é um juiz competente, isso aqui é a tese de doutorado que ele fez na Itália, que dá um grande respeito para a vítima e para o acusado, e trata do justo, a justiça, que eu acho que todos nós, juízes, promotores, nós buscamos a justiça para todas as pessoas do processo. Doutora Larissa, muito obrigado, uma boa noite. Eu conheço esse livro, Lélio, parabéns, foi incrível a sua fala. Assim, teve algumas coisas que você falou, que você mencionou, que eu não me lembrava mais, eu aprendi bastante, eu achei fantástico, eu adorei a sua palestra. Na verdade, teve 3 perguntas aqui e teve do chat também. Mas como a gente excedeu um pouquinho o tempo, eu só vou mencionar aqui as perguntas, só que nós vamos fazer o seguinte, Lélio, ver o que você acha. Vamos nós 2 gravar uns videozinhos, tipo Reels, alguma coisa assim, e aí a gente joga, depois vamos marcar um dia, semana que vem, para eu fazer essas perguntas para você, você responder, e aí a gente joga no Reels. Pode ser assim? Claro. Olha só, deixa eu só ler as perguntas para o pessoal ficar atento, olha. Como você enxerga a questão do comportamento da vítima do crime de estupro? Pergunta da Alessandra. Você acha coerente a vítima ser ouvida na audiência de custódia? Pergunta do Márcio. A vítima da receptação contribui para o crime? Pergunta da Juliana. E teve também o Rodrigo perguntando se tem esses livros que você indicou, tem versão traduzida, e também pergunta o motivo, na sua opinião, para que os parlamentares por que eles não se debruçam, né, sobre esse tema de proteção à vítima, que é também uma questão que eu também tenho, né, também tenho dúvidas sobre isso. Então, são 5 perguntinhas, tá? Só que a gente vai finalizar, e aí já fica um convite para você, Lélio, para a gente fazer tipo uma jogadinha. Eu faço a pergunta, você faz a resposta. E a gente faz uns videozinhos de 2, 3 minutos. Sim. E jogamos nas redes sociais. Pode ser? Claro, você que manda. Eu vou passar para você, Larissa, para você depois disponibilizar para os alunos, se você quiser colocar na descrição do texto do YouTube, essa bibliografia, fica mais fácil para eles procurarem depois. Ótimo, coloca. Isso, muito obrigada, Lélio. Olha, foi um grande prazer te receber aqui, em nome da Lex Law, eu te agradeço, e eu quero que você volte, é um tema assim tão importante, né? A gente sempre quer que os direitos sejam todos preservados, do réu, da vítima, ou seja, de todos os envolvidos. Eu achei muito interessante essa pergunta sobre a questão da coerência da vítima também ser ouvida na audiência de custódia, enfim. É algo que a gente precisa também analisar, né?
você falou muito bem, não é o direito só da vítima, mas também não é direito só do réu. É um equilíbrio, né? Assim é o sistema judicial, assim deve ser o sistema judicial, o sistema jurídico como um todo. Então, suas palavras foram perfeitas. Eu tenho bastante dúvida no sentido de querer debater a questão da justiça restaurativa, né? E você falou ali do nascimento, você falou, é algo que para mim é muito importante, que entra dentro do que eu estudo, que é a justiça penal negociada, o direito negocial, que eu acho muito importante. Então, vamos já pensar num próximo evento aí para conversar mais sobre isso, tá? Gratidão, obrigada mesmo. Grande abraço. E agora a gente vai passar